Mauro Cid não vai ser ouvido essa semana na CPMI. Fez parte de um acordo. Arthur Lira pediu ajuda a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, para cancelar nesta semana a participação de Mauro Cid, do ex-ajudante de ordens, para focar todos os esforços na reforma tributária. Ficou para a semana que vem. Mas não é só a CPMI que quer ouvir Mauro Cid. A CPI do DF também quer ouvi-lo. Leandro Rezende, que tem essas informações. Leandro, chega mais aqui comigo. Conta, quem é que vai conseguir ouvir Mauro Cid primeiro? A PF, a gente já sabe que interrogou ele várias vezes, mas a gente quer ouvi-lo numa CPI, porque aí o Brasil inteiro vai escutar as explicações dele. O que a gente tá se desenhando aí, né, é que a CPMI vai ouvi-lo, se tudo der certo, na próxima semana, e a CPI do DF, que também apura os atos antidemocráticos do 8 de janeiro e que está bem mais avançada do que a CPMI do Congresso Nacional, quer ouvi-lo no dia 24 de agosto. Hoje eu bati um papo com o presidente dessa CPI, o deputado Chico Vigilante, do PT. E ele me explicou, né, que agora está num período de recesso a CPI lá do Distrito Federal, na Câmara Distrital, e ele fez um balanço para mim do que se conseguiu até aqui e de para onde a CPI do DF vai correr. Primeiro ponto, né, até agora foram ouvidos 14 pessoas, prestaram depoimento por lá. E a avaliação que ele faz é de que falta muito pouco para que se se feche uma história, que é sobre a omissão da Polícia Militar do Distrito Federal no dia 8 de janeiro. E aí, nesse sentido, a CPI está se preparando para ouvir um coronel, que não é o Mauro Cid, mas é um coronel da Polícia Militar que foi apontado por outros 2 policiais militares como sendo a pessoa que determinou a abertura da esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. Segundo o deputado Chico Vigilante, se a esplanada tivesse continuado fechada naquele final de semana, o 8 de janeiro ou não teria acontecido ou teria acontecido numa escala muito menor. Por isso que no mês de agosto, além de ouvir o tenente-coronel Mauro Cid sobre as mensagens golpistas, há uma ideia de se fechar essa linha de omissões da Polícia Militar, ouvindo mais um coronel da Polícia Militar. Vários outros já prestaram depoimento à CPI lá do Distrito Federal. Além disso, no calendário deles está a oitiva do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do DF e que está cumprindo prisão domiciliar. Perguntei para o deputado Chico Vigilante por que a CPI dele consegue aprovar esses requerimentos e a do Congresso não consegue. A avaliação que ele faz é de que lá no Distrito Federal, eles conseguiram isolar os bolsonaristas. A avaliação do presidente da CPI é de que no Congresso Nacional, quem quer tumultuar a CPMI está conseguindo e na Câmara Distrital eles conseguiram fazer um isolamento ali. Por isso que já ouviram 3 generais, vão ouvir mais um no mês de agosto. Ouviram, por exemplo, o general Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro, já ouviram o G. Dias e ouviram o general Dutra. E aí, nesse sentido, ele falou que tem uma colaboração estreita com alguns parlamentares da CPMI lá do Congresso. Fato é que essa comissão parlamentar de inquérito do DF, ela já está mais avançada do que a CPMI, a comissão parlamentar mista de inquérito, e essa colaboração aí, ela pode ajudar a chegar num ponto que o Chico Vigilante vê como fundamental. Além de entender as mensagens golpistas do tenente-coronel Mauro Cid e a omissão da Polícia Militar, eles querem chegar nos financiadores. Só identificaram 2 até agora, já prestaram depoimento, mas ele acha que tem muito mais a vir por aí. Raquel. Leandro, eu dei um sorriso porque você um pouco que antecipou a questão que eu queria trazer para a Renata. Renata, chega na nossa conversa, o Leandro estava falando como que a CPI do DF parece que ela está andando na frente da CPMI e acaba um pouco esvaziando. Os depoimentos acabam acontecendo primeiro lá, chega a algumas conclusões primeiro lá. E aí, um pouco da provocação que o Leandro trouxe.
esvazia a CPMI ou pode acabar ajudando, já que você tem informações que já passam direto para a CPMI? E esse ponto que ele trouxe, né? Que lá no DF você consegue isolar os bolsonaristas. Eu não conheço tanto do funcionamento da Câmara do DF, mas imaginava que o Distrito Federal, até pela proporção de pessoas que votou em Bolsonaro, fosse uma região ali do país com muitos representantes bolsonaristas, não? Não parece que ela está na frente, ela está à frente mesmo, porque ela começou antes, então ela puxou esse bonde, né? Então ela, na linha do tempo, né, como ela estava mais antecipada, ela foi chamando as pessoas e ela, de certa forma, conseguiu já traçar ali uma linha em relação a esses fatos que ocorreram em 8 de janeiro. Então, do ponto de vista temporal, a CPMI do Congresso, ela começa mais tarde, portanto, nesse sentido, ela está atrasada. Bem, por partes, né? Isso prejudica a CPMI? Não me parece. Não me parece no sentido que é um palco muito mais privilegiado, o Congresso, do que quando a gente fala do DF, em termos de visibilidade, em termos de recursos, em termos de possibilidade de se conectar com a população. Vamos sempre lembrar que o objetivo de uma CPMI ou CPI é investigar um fato aprovado, etc. e tal, mas ela sempre tem um cunho político, um objetivo político muito maior que isso, muito mais amplo que isso. Se tem a ideia de se investigar para contribuir com o objetivo político dos parlamentares que lá estão. Então, nesse sentido, o palco do Congresso Nacional, ele é muito mais vistoso do que o palco do Distrito Federal. Então, não me parece que, de pronto, isso seria algo a esvaziar a CPMI, mas há um peso nos parlamentares da CPMI para que, eu já falei isso algumas vezes, né? O dever de casa que eles podem fazer para tirar o melhor dos depoentes, para fazer com que os depoimentos que aconteçam, porque eles sabem que muito do previsto pode não se concretizar, vem habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, decisão que protege o depoente, ele não contribui muito. Então, às vezes, um depoimento que estava cercado de muita expectativa pode, no final, ser decepcionante, mas tudo depende do dever de casa feito, tanto, né, nos depoimentos já prestados. Então, o que aquele depoente já disse? Ele é um ponto de partida. Gente, vocês que estão nos acompanhando, nós jornalistas fazemos isso o tempo todo. Quando a gente se prepara para uma entrevista, que no final vocês falam, nossa, que entrevista ótima, ele falou um monte de coisa. A gente estudou muito detalhadamente o que aquela autoridade já falou publicamente para avançar, extrair dele, a partir do que ele já disse, algo que ele possa acrescentar. Então, eu vejo potencialmente uma vantagem para a CPMI diante disso, porque ela consegue olhar o que já tem no Distrito Federal e tentar avançar casas. O mesmo com documentos da Justiça. Esse é uma área que a CPMI está tendo muita dificuldade, pela suspeita do Judiciário de que, eventualmente, esses documentos que estão sob sigilo não terão o devido tratamento, porque tem, inclusive, deputado que é investigado lá na CPMI. Pois bem, o segundo ponto que a Raquel coloca é sobre a questão que o Leandro traz, de poder isolar bolsonaristas. O que eu tenho a acrescentar ao que o Leandro já disse é o fato de que toda vez que a gente vê um depoente, com quem que ele está ali dialogando? Com Chico Vigilante. Chico Vigilante é um quadro histórico, muito, muito antigo, muito emblemático do PT aqui do Distrito Federal. Então, você já tem ali alguém do campo da esquerda posicionado para fazer essa inquirição, o que dá uma vantagem, claro, aos aliados do presidente Lula. Vamos ver, né, se a CPMI consegue, então, usar todas essas informações que vêm da CPI e montar interrogatórios que tirem mais e mais informações e peças desse quebra-cabeça.